com a paz do Senhor? Pode sentar um pouquinho aí, gente. Eu acho que o culto acaba tarde, a culpa não é minha não, hein? Minha esposa não estava querendo que eu pregasse hoje. Mas, vamos lá. Bom, antes de começar, eu quero começar agradecendo a Deus. Deus tem sido muito bom com a gente por esses dias e tem abençoado nossas vidas. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho só da palavra dele. Bom, todo mundo já saiu daqui. Tira isso daí, velho. Mas acho que eu vou precisar dos músicos aqui, gente. Vamos tentar esperar os meninos virem. Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho. Bom, vocês sabem que a Dai está grávida. Sabem que a gente está programando aí fazer um chá de bebê aí, um chá fralda. E na verdade era um chá fralda, não vai ser mais, não sei mais o que vai ser. Por quê? Essa semana prepararam uma bênção lá para a Daiane no serviço dela. Ganhamos fralda, gente, para 1 ano e capaz de dar sobra. Tudo divididinho lá, tem para todas as fases, até 1 ano pelo menos. E a gente já estava nos programando para fazer esse chá fralda, que não vai ser mais chá fralda, mas esperem aí, alguma coisa vai aparecer por aí. Porque eu sei que vocês querem participar disso, então estava até brincando ontem na casa do Emerson que eu estou ficando preocupado. Porque a criança nem nasceu, mas é uma menininha mimada, gente. É a avó, é os amigos, é os parentes, tem gente brigando aí pra fazer. Gente, eu quero ver se vão estar brigando na hora que eu precisar de uma babá. Aí tá bom. Ué, mas eu sou o pai, como chama eu? Nós recebemos essa bênção, estou muito grato a Deus. Eu tenho falado lá em casa, tenho falado com a Daiane, tenho falado com meus pais. Fica tranquilo que Deus vai preparar e Ele tem preparado. Essa era a bênção que eu queria cantar. Eu quero chamar aqui os músicos aqui para me ajudar com o louvor, para a gente poder entrar na palavra. Se vocês forem embora à tarde, se preocupa não, irmãos, é porque Deus queria, tá bom? Eu estava meio pensando nessa mensagem e preparando ela ali em casa. E eu vim para a igreja pensando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? E quando eu estava encostando o carro ali na porta da igreja, encostando ainda, a irmã Margarida e o Thiago foram os primeiros a chegar aqui hoje, gente. Eu fui o segundo. Ela estava aí na porta da igreja cantando um hino que é a mensagem de hoje. Que não é o que eu vou cantar. Mas vocês vão identificar. Amém? E, gente, meu baterista quer tocar para mim hoje não. Igreja, fica de pé. Vocês vão me ajudar. Vocês sabem que eu não sou lá que ele cantou, então... Nada melhor.
capítulo 19, versículo 1. Glória, aleluia. Está na tela, quem não tiver encontrado pode acompanhar, vamos fazendo a leitura, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é esse filho de Abraão. Amém? Eu quero que volte aqui no versículo 8. Eu quero que a igreja leia a última, o versículo inteiro. Leia o versículo inteiro. Vamos lá. 1, 2, 3. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Tá bem, igreja, pode sentar. Deixa esse versículo aí, cara. Glória a Deus, aleluia. Eu vou dar uma ênfase numa frase aqui que é: se a gente chega ali no versículo ali, vai dizer: ensina alguma coisa, tem um defraudado alguém. E se, amém? Grave isso aí, que isso vai ser importante daqui a pouquinho. Vamos lá, irmãos. Essa passagem vai falar sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos. Talvez você não saiba o que é um publicano, talvez nunca tenha parado para pensar a respeito, mas um publicano nada mais é do que um homem judeu que trabalhava para... Eu esqueci agora ali o reinado ali. Romanos, isso. Que trabalhava para os romanos e cobrava imposto do seu próprio povo para levar para os romanos. Esse povo, eles não eram bem vistos pelos judeus. Então, caso você queira saber, o que era um cobrador de imposto? Basicamente, era alguém judeu que, na visão dos outros judeus, tinha traído a sua própria pátria ao trabalhar para os romanos. No versículo 3, vai dizer que Zaqueu, ele procurava conhecer Jesus. Algumas traduções vão dizer, aqui vai dizer procurava ver, ali se eu não me engano também, mas a gente pode entender que ele procurava conhecer Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus, e ele queria o conhecer. E a mensagem de hoje é sobre isso, é sobre conhecer Jesus, é sobre procurar Jesus, como Zaqueu procurou. Irmãos, a gente vai ver muitas personagens, muitas pessoas na Bíblia em diversos momentos procurando Jesus. E eu não estou dizendo porque eles estavam fazendo errado, mas eu só estou criando um parágrafo da diferença entre outros e esse. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a mulher de fluxo de sangue, ela ia até Jesus porque ela tinha um problema que era o fluxo de sangue. E ela sabia que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada, ela tinha fé. Em outras passagens vai dizer que havia um cego à beira do caminho, e esse cego à beira do caminho, ele ficava gritando por Jesus quando ficou sabendo que Jesus passava. Pode colocar agora. É que colocaram no fundo quando eu estava falando, eu não colocaram agora, gente. Então esse cego que estava na beira do caminho, ele ficava gritando por Jesus, ele queria receber Jesus, porque ele era cego e queria ser curado. E aqui hoje eu não estou falando que isso é errado, gente.
Não é essa a ideia da mensagem. Mas o que me chama a atenção na história de Zaqueu é que Zaqueu vai e ele procura encontrar Jesus, e ele procura ver Jesus, e ele toma a decisão fora do comum de subir numa árvore. Ali tem um nome, outras dão outra, mas era um pé de árvore, uma árvore pequena, para que ele pudesse ver Jesus e saber quem Jesus era. E isso chamou atenção porque a Bíblia não menciona assim, Zaqueu subiu lá porque queria ver Jesus, porque queria uma cura. Não, ele subiu lá porque queria ver Jesus, porque ele queria ser abençoado, ou porque ele queria ver... Nada disso, ele queria ver a Jesus, saber quem Jesus era. E muitas vezes, irmãos, a gente passa a vida inteira na igreja e não sabe quem Jesus é. A gente vai já voltar na história de Zaqueu, mas antes a gente vai ter que dar um pulo numa história muito triste de um homem que é muito famoso, mas que ninguém gosta dele. Esse homem é Judas. Judas caminhou com Jesus, Judas foi discípulo de Jesus e Judas nunca conheceu Jesus. Jean, por que você está dizendo isso? Eu vou citar algumas passagens, eu vou pedir para o Kleber me acompanhar ali, e a gente vai ver como que Judas, apesar de ter andado todo o tempo, assim como os discípulos andou, ele também andou com Jesus, ele nunca conheceu Jesus. Em João, Kleber, para mim, por favor, João 12, versículo 3 ao 6, vai dizer, vamos ler o texto. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Até aí. Bom, você lembra que quando a gente leu o primeiro texto lá? Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou me ouvindo bem aqui. Irmãos, e como a gente estava lendo, abaixa um pouquinho, então aí, como a gente estava lendo ali no primeiro texto, eu falei, dá uma ênfase nesse aqui, porque lá no primeiro texto, tem como deixar os dois versículos para a gente fazer o quadro dela? Não, mas vai pôr, né? Um é esse, João 12,6, o outro é Lucas 19,8. Em Lucas 19,8, a gente vai ver que Zaqueu passou uma noite com Jesus, foi só uma. E no fim daquela noite, ele diz essa frase aqui, ó: e se em alguma coisa tendo defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele não disse eu defraudei alguém, ele disse, olha, eu vou fazer um levantamento. Se no levantamento que eu fizer, eu tiver feito isso, eu devolvo quadruplicado. Agora Judas, andando com Jesus por 3 anos, e aí a gente volta lá no outro versículo do que a gente estava, de João, isso. Ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, ele via os milagres e maravilhas de Jesus, mas vai dizer que ele queria que a mulher não tivesse quebrado o perfume em Jesus, para que ela vendesse e desse o dinheiro, e esse dinheiro provavelmente passaria por ele, e ele roubaria um pouco. Há muitas outras passagens, irmãos, em que Judas demonstra nunca ter conhecido Jesus. A gente pode ir em 26, Mateus 14,15, quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. A gente pode ir em Mateus 27, do 3 ao 5, onde após trair Jesus e Jesus ser condenado, Judas é tomado por remorso e se suicida. Remorso não é arrependimento, irmãos. Se você pegar todos os versículos de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, você vê que se Judas tivesse se arrependido, tivesse ido ter de encontro com Jesus, Jesus teria perdoado ele. Você fala de misericórdia.
Falei, gente, você já parou para pensar que o maior apóstolo da Bíblia foi Paulo? E quem era Paulo? Um perseguidor dos cristãos. E a partir desse momento que esse homem se converte, ele se torna o maior missionário de todos. E aí você pensa comigo, os discípulos escolhem Matias para substituir Judas, mas alguns estudiosos e teólogos costumam dizer que o escolhido pelo Espírito Santo foi Paulo. Eu não estou aqui para dizer que essa afirmação é verdade ou errada, mas eu estou dizendo que se a gente partir desse princípio de que Paulo foi aquele que substituiu Judas, e tinha muito peso a mensagem de pregação de Paulo, porque ele era um que perseguia a igreja e foi perdoado por Jesus. Você já parou para pensar qual teria sido o impacto da pregação de Judas, que traiu Jesus e que teria sido perdoado? Só que isso é o que acontece, irmãos, quando a gente não conhece a Jesus. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente entende e a gente muda. Agora, quando a gente não conhece, a gente faz como Judas. O máximo que a gente consegue sentir é remorso. O que a gente consegue fazer é trair Jesus por besteira. E às vezes você me pergunta, não, já, eu nunca traí Jesus. Irmãos, essa semana aí eu quase traí Jesus, gente. Só é misericórdia. Estava no posto, cheguei lá e falei, olha, abastece R$100 para mim. Aí quando abasteceu, eu olhei lá e falei, quer saber? Completa aí o resto. Aí o cara teve que zerar a bomba, completou, deu mais R$25. Aí ele falou, você paga lá dentro na conveniência. Me deu um papelzinho, 100 mais 25. Cheguei na conveniência, a menina, eu entreguei um papelzinho, ela, moço, pode, débito, pode pôr o cartão. Aí eu olho o valor, R$25. Rapaz, o dedo coçou para só botar a senha e ir embora. R$100, ó, tô no lucro. Mas irmão, se eu faço isso, não é aquela rede de posto, não é os políticos, não é os ricos. Quem trabalha no comércio sabe que se o caixa quebra no fim do dia, quem paga é quem está atendendo. E de repente, se eu faço isso, irmãos, eu não estaria fazendo o que um discípulo de Jesus deveria fazer. Porque no final daquela dia, aquela moça que talvez ganhe menos do que eu, que talvez enfrente mais dificuldade que eu, ia ter que tirar R$100, que às vezes é até o valor da diária dela ali que ela ganha por dia, e olha lá se dá isso, para cobrir um rombo que eu vi. Então a gente não traz Jesus só nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Porque quando a gente atinge a gente recebe o nome, recebe o título de cristão, significa que somos pequenos cristos. E é nos pequenos detalhes do dia a dia que a gente sabe se está sendo fiel ou não. Eu nem ia contar essa história, mas eu estava pregando e eu estava pensando lá em casa, eu lembrei do Emerson falando, eu sempre falo, não, Deus te dá experiência, porque é para você contar, tem que contar suas próprias experiências também. É pequena, mas a minha experiência, bora contar a minha experiência. E quando eu estava abrindo isso, eu quero voltar para Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore porque ele queria conhecer Jesus. E Jesus, sabendo disso, passa por Zaqueu, pede para ele descer e fala, Zaqueu, eu não ligo do que as pessoas dizem de você. Eu não ligo pelo que os seus compatriotas pensam de você. Hoje eu vou jantar na sua casa. E Zaqueu recebe a Jesus, os seus discípulos, e dá ali aquele jantar. A Bíblia não menciona qual foi o discurso de Jesus. Eu creio que foi um jantar bem informal, gente, porque normalmente quando Jesus dava aquele discurso maravilhoso, a gente tem ele na Bíblia. É só ver quantas páginas tem do Sermão da Montanha. Mas uma noite e um coração aberto de Zaqueu foi o suficiente para que ele conhecesse Jesus e fosse transformado. E quando a gente traz para o dia de hoje, a gente pensa, eu conheci Jesus agora, então eu vou mudar minha vida. E muitas vezes a gente entende que mudar a vida é botar o terno, botar a gravata, igual eu estou aqui hoje, gente, suando, denunciando socorro. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é as mudanças que a convenção social cristã, que a comunidade de fé que você frequenta, te orienta a fazer. Pelo contrário.
é aquelas que partem de dentro de você, que afetam o seu caráter, que afetam o seu comportamento. Eu vejo muita gente muitas vezes dizendo: eu nasci assim, vou morrer assim. Então você não conheceu Jesus, gente. Porque quando você conhece Jesus, naturalmente você muda. Paulo vai dizer: agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O que isso quer dizer é que o que eu fazia como Paulo eu não faço mais. Mas não é porque eu sou bom, mas é porque o Cristo que eu conheci, que eu abri meu coração para Ele, que eu deixei Ele entrar, Ele tomou posse de mim e agora Ele faz comigo o que Ele quer. É impossível conhecer Jesus e não ser transformado, irmãos. Mas como eu falei lá no começo, vir para a igreja, botar a saia, colocar o terno, colocar a gravata, é bonito, irmãos. Aleluia! Mas não quer dizer nada. Tem gente que tá com a roupa igual, pode estar com a roupa igual eu, mas quando sai lá fora não mudou nada. Tem gente que pode estar com a roupa igual eu, mas na primeira oportunidade de defraudar alguém por um erro da pessoa, como eu estava naquela situação do posto, ele o faz. Tem pessoas que podem botar o terno, a roupa social, botar a saia longa, mas dentro de casa ele toma decisões e faz escolhas que prejudicam sua família. Tem um texto, irmãos, lá da Bíblia, lá é um dos textos de Paulo, a gente usa muito ele em casamentos e o pessoal sempre dá um enfoque gigante no a mulher sujeitar ao seu marido, mas todo mundo esquece o que vem depois, que é o marido, ama a sua esposa, cuida dela, como Cristo cuidou da igreja. Irmãos, quantos homens se dizem cristãos e sua família está sendo destruída pelas escolhas que eles têm feito? Você é responsável por suas escolhas. Você é responsável por cada passo que você dá. O Espírito Santo te guia. Mas quando você faz uma escolha que não é correta, não adianta vir com esse papinho, com essa desculpinha que muitas vezes acontece, que as pessoas, não, é que, sei lá, tem gente que gosta a carne é fraca, cada um tem a sua desculpa preferida. Você é responsável. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer nessa mensagem aqui, a mudança que você quer para a sua vida parte do princípio de conhecer Jesus. Se as escolhas que você tem feito têm prejudicado a você, têm prejudicado a sua saúde, têm prejudicado a sua família, têm prejudicado a sua comunidade, ouso dizer que talvez você não tenha conhecido Jesus ainda. Talvez você tenha ouvido falar sobre Ele, mas não tenha conhecido Ele de fato. Porque não dá, irmãos, para conhecer Jesus e não mudar. Porque quando você conhece Ele é algo tão bom que você quer se espelhar nele, você fala, não, eu quero ser como Jesus agora. Glória a Deus. E sendo como Jesus, eu não posso continuar fazendo o que eu fazia. Sabe, não é porque o meu pastor me ensinou que eu devo usar terno e gravata para pregar. Eu volto a ênfase de que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do teu caráter, eu estou falando da tua personalidade, eu estou falando da forma como você faz as escolhas da sua vida. Zaqueu, ele fez uma escolha. A Bíblia não diz em nenhum momento, e eu creio que Jesus não disse em nenhum momento, que era para ele pegar as coisas e devolver e fazer nada. Porque o texto é muito leve, essa mensagem é muito leve, essa mensagem é Jesus andando de uma cidade até a outra, ele está cansado, ele precisa descansar, ele precisa comer. Kleber, pode voltar para Zaqueu, eu acho que fica melhor. E ele precisa de uma casa para parar. E a gente vê que em determinadas mensagens, a gente vê que Jesus parava nessas casas. Inclusive a mensagem ali que estava anteriormente de Judas, fala lá, Jesus estava descansando na casa de Lázaro, Marta e Maria, se eu não estiver enganado. Eram seus amigos. E nessa caminhada, ele olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje eu vou descansar na sua casa. É algo leve, pensa numa passagem leve. Faz uma comida que hoje nós vamos para lá. Eu até estava conversando com a Daiane ontem eu quebrei um pouquinho o protocolo, fui lá na casa do Emerson, fui perguntar. Estou dando um exemplo para ninguém, a gente faça isso não. Já estava muito quente.
Aí ela, mas você vai falar, hoje eu vou. Tá quente, as calças tá tudo suja, eu vou com esse aqui, tá tranquilo. Porque era um culto informal, era ali na casa de um colega, a gente só estava lá para se reunir e falar de Jesus de forma mais leve possível. Sem os protocolos, sem nada, só vamos lá, vamos cantar, vamos dar uma mensagem, vamos falar de Jesus, vamos conversar sobre a vida, que é o que a gente tem feito nos cultos no lar. E eu creio que esse dia, esse encontro de Jesus com Zaqueu foi um encontro assim, simples, tranquilo. Vamos comer, vamos falar que o pão está bom. Nossa, Zaqueu. Nossa, Zaqueu, como está bom esse suco de uva aqui, como esse pão é gostoso. E é claro que onde Jesus está, ele fala do amor dele. E a gente, como cristão, onde está também deve falar do amor de Jesus. Aleluia. Mas o final desse jantar, desse encontro, a Bíblia vai dizer: Zaqueu, porém, levantou e disse. Ninguém pediu para ele falar, irmãos. Ele se pôs de pé e falou: eu vou falar agora. Senhor, eu conheci a ti essa noite, e porque eu te conheci, isso eu colocando palavras para deixar mais entendido, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma vez eu estou aqui alguém, eu devolvo 4 vezes mais. É uma mudança, irmãos. Porque Zaqueu, ele não era só um cobrador de imposto, ele era o chefe dos cobradores de imposto. E quando você vai estudar sobre esse pessoal aí, você descobre que muitos deles, eles fraudavam ali. Ele ia lá cobrar do povo, ele cobrava mais caro, e tipo assim, dava para Roma lá: ó Roma, você pediu, sei lá, vamos dar um exemplo, tá? O imposto é 20% do que o pessoal está faturando, então o cobrador ia lá e falava: ó, Roma aumentou para 30%, botava 10% no bolso, mandava 20% lá para Roma e ficava tudo certo. Zaqueu era o chefe dessas pessoas. Eu imagino que Zaqueu, ele começa a olhar ali as suas planilhas e falar: meu Deus, acho que eu errei aqui, acho que eu cobrei a mais ali, vamos devolver. Mas Jesus não cobrou ele para fazer isso. A gente não tem Jesus dando um sermão, a gente não tem Jesus brigando, a gente tem Jesus se apresentando para Zaqueu, dizendo: Zaqueu, eu já te conheço, hoje eu quero sentar com você, hoje eu quero conversar com você, hoje eu quero falar com você. E aqui a gente entra na parte final dessa pregação, que é: qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para orar? Ou você abriu a sua Bíblia e só falou assim: Jesus, fala comigo aí, porque eu quero te conhecer. Hoje eu não quero uma resposta para o meu problema, hoje eu não quero uma cura para a minha doença, hoje eu não quero dinheiro, hoje eu não quero nada, eu quero conhecer você. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Sobre o que você quer conversar hoje? Eu comecei a parar para pensar sobre isso e eu falei: gente, eu quase nunca fiz isso na minha vida, e olha que eu não sou vidão. Raramente eu oro para pedir, salvo exceções. Ultimamente eu fiquei um pouco mais pidão, porque a coisa ficou meio complicada, mas eu gosto muito de orar para agradecer, e é algo tipo: Jesus, senta aqui, vamos comigo, me leve me traz em segurança, obrigado aí pelo que o Senhor tem me dado, e é isso. Eu me peguei refletindo, a gente sempre fala que a gente prega primeiro para nós mesmos e depois para a igreja. Poucas vezes eu abri essa Bíblia para dizer: Jesus, se apresenta aqui para mim. Qual é a ideia de hoje? Sobre o que a gente vai falar? O que você quer dizer? Não, eu não quero nada. Eu só quero conhecer você. Se você parar para pensar, é errado. A gente passa a vida inteira nessas 4 paredes, a gente passa a vida inteira cantando louvores, a gente passa a vida inteira fazendo um monte de coisa e diz que é para Jesus. E muitas vezes, gente, a gente nem conhece.
faz tudo isso e na primeira oportunidade a gente diz, eu sou assim, é assim que eu sou e pronto, acabou. Precisa conhecer Jesus, irmãos. Precisa abrir o coração e falar, Jesus, hoje sou só eu e você. Hoje sou só eu e você, trocando uma ideia igual eu troco com a minha melhor amiga, igual eu converso com meu irmão, igual eu falo com minha mãe. Só, não precisa resolver meu problema hoje, só fala aqui comigo. Quando a gente conhece a Jesus, a gente muda. Muda como Zaqueu, não porque teve uma pressão social, não porque o pastor disse que as suas vestes não estavam adequadas, e aqui eu não estou pregando contra os costumes. Quem tem convivido aí comigo fora do público sabe que ultimamente eu tenho até defendido, mas não é sobre isso. Não é sobre a convenção social. É sobre o relacionamento seu com o Pai, seu com o Filho, seu com o Espírito Santo. Glória. Tem uma canção, acho que eu vou querer que a gente Deus não lembrou ela aqui do nada, a gente não toca ela há anos, nem lembro se era essa que a gente tocava. Mas ela diz assim, quando a luz se apagar, quando o mover passar, eu só quero você, Jesus. Porque o mover vai passar uma hora, irmãos. Vai acabar. Um dia, eu estou terminando, então você já pode se preparando. Um dia vai ter glória, aleluia. Um dia vai ter milagre. Mas outro dia vai ser você e Jesus dentro do carro andando por aí. Nesse dia não vai ter milagre, não vai ter nada. Esse dia é você conversando com Ele. Esse dia não vai ter instrumento aqui para mexer com o seu emocional. Esse dia não vai ter um irmão que canta bem para você se emocionar. Nesse dia que o mover passa, é só você e Ele conversando. E nem sempre precisa ser pesado, às vezes pode ser leve. Às vezes pode ser, Jesus, essa panela deu trabalho para lavar hoje, hein? Rapaz, mas pelo menos a comida estava boa. Você não pediu nada, mas você está amigo de Jesus. Se a vida de Jesus vai transformar você, os coaches da vida aí, os psicólogos vão dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Quando você convive com Jesus, você não precisa da média das outras. Você vai melhorar só porque você conheceu Ele, porque Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que tudo, Ele é mais do que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Talvez na sua vida você seja sozinho. Isso não estava no roteiro, não estava no script. Na verdade eu não escrevi nada hoje, só as referências. Mas Jesus é sua família, irmão. Se só o que tem é você e ninguém, então é você, Pai, Filho e Espírito Santo, que é mais ainda. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer que Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram amigos do coração, que quando o bicho pegava, falava, vem vocês 3. Quer exemplo melhor do que você já tem 3 aí? Deus, Jesus, Espírito Santo, que é mais o quê? Quando você conhece Jesus, Jesus vai te afastar de coisas que muitas vezes você não quer se afastar. Vai ser um amigo, vai ser um amor do passado, vai ser um vício, vai ser um comportamento, vai ser uma teimosia, vai ser um hábito. Mas quando você conhece Jesus, isso é leve para você se livrar. Como foi para Zaqueu, imagina um homem que é super rico, que viveu a vida inteira comprando imposto, e de repente está ele lá, falando, cara, conheci Jesus e todo o meu dinheiro não vale mais nada. Não vale nada. Vou dar metade para o pobre, vou ficar com essa metadinha aqui, porque de repente eu ajudo a financiar Jesus, os discípulos, os negócios. E amém por isso. Irmãos, estejam com Jesus enquanto não tiver movimento. Estejam com Jesus quando for você sozinho no seu quarto, você sozinho no seu carro, você de fone de ouvido no seu trabalho, você se sentindo na solidão, sabe que você não está sozinho, Jesus está com você.
Abra seu coração, converse com Ele, fala: Jesus, quero ser seu amigo, quero ter intimidade contigo, e quero, como Zaqueu, abrir mão de tudo isso aí, porque quando a luz se apaga, quando tudo acaba, quando tudo se vai, o que importa é você. Amém? Essa é a mensagem de hoje.